Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 23 de junho de 2020, terça-feira, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de ciências, onde nós estávamos falando sobre as plantas, tá bom? Hoje nós vamos falar como são as plantas. A nossa matéria está lá no livro integrado, na página 245 e 246, e eu vou pedir para vocês não esquecerem de colocar a data de hoje, tá legal? Para a gente não se perder. Então vamos lá. A grande maioria das plantas são formadas por raiz, caule, folha, flor e fruto. Na imagem vocês podem observar o nome e o que ela representa, tá bom? Nós temos aí a flor e tá ligadinha lá a flor para vocês poderem observar e analisar direitinho como é a divisão, tá legal? Nem todas as plantas elas possuem flores e frutos, como por exemplo as samambaias, que é essa planta que eu coloquei para vocês poderem observar. Todas as partes da planta são importantes e cada uma delas tem uma função para que a planta cresça saudável. Vamos começar agora a identificar e definir as partes da planta, tá bom? Começando pelas folhas. Elas são responsáveis pela respiração e transpiração da planta. Também reproduzem o alimento de que a planta precisa. As flores são os órgãos reprodutores da planta. Elas atraem animais e originam o fruto. Os frutos. Eles guardam as sementes e elas servem de alimento para diversos animais e para o ser humano, que é o caso do mamão, por exemplo, tem diversos outros. Mas nesse caso eu coloquei mamão para vocês darem uma olhada, porque é uma fruta que alimenta animais e alimenta nós, os seres humanos, e dentro dele tem as sementes, tá legal? Então os frutos eles protegem as sementes. O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos. Ele é responsável por levar água e nutrientes, que são os sais minerais, da raiz para as folhas e também por transportar para as outras partes da planta os alimentos produzidos nas folhas. Então, o caule é o tronco da árvore ou o cabinho da planta, tá legal? As sementes, elas têm a função de gerar novas plantas. Elas contêm reservas de alimento para que novas plantas germinem e cresçam, que é o caso da sementinha do abacate, das sementes do mamão, da maçã, tá bom? A raiz é responsável pela nutrição da planta. É pela raiz que a planta absorve água e sais minerais e também fixa a planta ao solo. A raiz são aqueles troncos grandes que geralmente ficam por dentro da terra. Às vezes a gente vê alguns que atravessam a calçada, né? E aquilo ali serve para fixar a planta no solo, tá legal? As nossas atividades estão lá na página 246 do nosso livro. Eu vou pedir para vocês que se existir alguma dúvida, tá bom? Que vocês venham até mim, que eu estarei aqui para ajudar vocês, tá bom? Espero que o vídeo tenha ficado bem explicativo. Não tem muita explicação para dizer a vocês sobre as plantas. É mais pra gente conhecê-las, tá legal? E saber que é um ser vivo e é muito importante. Por isso que nós até plantamos, né, sementinha do feijão. Para vocês criaram raiz, criaram um caule, criaram folhas, tá legal? E agora vocês estão conhecendo um pouco mais das plantas, tá bom? Tenham um bom dia, se cuidem, fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo no coração de todo mundo.